Silva. Alô, meus amores, um grande abraço mais uma vez, já estamos de volta. Hoje, uma quarta-feira, 21 de dezembro, estamos acompanhando tudo o que está acontecendo sobre o futuro do Bolsa Família, sobre o futuro das crianças de até 6 anos. Depois da votação que aconteceu nessa terça-feira, dia 20 de dezembro, ficou agora para o segundo turno a conclusão dessa votação. Estamos acompanhando nesse momento, estamos esperando a definição, os parlamentares já na Câmara, outros ainda estão chegando, outros vão votar da sua casa, de forma remota, de forma híbrida. Ô Alex, hoje vai ser definido tudo isso? Vai. Pelo andar da carruagem, segundo aqui o presidente Arthur Lira, já em conversa com o presidente Lula, teve a conversa com Fernando Haddad, o novo ministro das Finanças, enfim, vai ser definido tudo hoje. Então a votação deve acontecer a qualquer momento, está previsto aí para acontecer, estava previsto para começar logo mais às 10 horas, 10h20, enfim, mas estamos acompanhando, aguardando o que é que vai acontecer. Primeiro eu quero deixar bem claro o seguinte: com esse primeiro turno que foi votado nessa terça-feira, foi aprovado, vários parlamentares criticaram o presidente Arthur Lira por não continuar a votação. Só que estava tendo enxugamento, ou seja, eles estavam fazendo muitas mudanças. Parlamentares que são contra a votação, contra a aprovação dessa PEC, começaram a querer mudar. Bora mudar isso, bora mudar aquilo, eles chamam de desidratação, ou seja, desidratar o texto. Para poder garantir que não haja tanta mudança, depois que foi aprovado aí o primeiro turno, o presidente Arthur Lira achou melhor segurar e deixar essa votação para hoje. Ou seja, era uma questão de segurança para que nada mais fosse alterado. O que é que acontece nesse momento? Com a aprovação do primeiro turno, agora a expectativa é ser aprovado no segundo turno e aí vai seguir para o Senado. Aí entra em cartaz o presidente Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco já deixou bem claro que está só esperando passar no segundo turno. Passar no segundo turno, já vai para o Senado Federal e aí vai ser com ele, com o Senado, com o presidente Rodrigo Pacheco. Nessa terça-feira, dia 20 de dezembro, a gente acompanhou, tivemos várias votações. Só para você ter uma ideia, teve muitos cientistas, políticos, comentaristas criticando, porque se a prioridade era para ser dada aí a votação da PEC, era para ter colocado logo no início. Igual a Copa do Mundo. Vocês lembram que não colocaram o Neymar para bater o primeiro pênalti e deixaram por último e nem houve necessidade, o Brasil foi eliminado? Ou seja, se tivesse colocado o Neymar logo no primeiro chute, a história poderia ser outra. É a mesma coisa agora. Por que não colocou logo a votação dessa PEC do Bolsa Família logo no início do dia? Porque aí teria tempo para votar no segundo turno também, ontem mesmo. E aí as votações, as outras, poderiam ficar para hoje, quarta-feira. Vocês estão entendendo aí? Era só questão de dar prioridade? Por exemplo, teve a votação do piso salarial dos enfermeiros, importantíssimo, porque é uma classe respeitada, ajudou muitas famílias, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, enfim, foi aprovado o primeiro e segundo turno nessa terça-feira. Agora, teve também a aprovação do salário. De quem? Dos parlamentares. Olha, foi votado nessa terça-feira. Poderia ter votado hoje e dado prioridade à PEC. Vocês concordam com isso? Comenta aqui embaixo. Só para você ter ideia, deixa eu mostrar aqui os sites que estão falando sobre isso, porque é algo que está chamando muita atenção, ou seja, deixaram para votar depois. Deixaria votar, vota depois, não agora. Ou seja, é questão de prioridade, tá? Então, antes de passar a informação para você do que vai acontecer, para você logo ficar atento, olha só. No site do IG diz o seguinte: Congresso autoriza aumento de salário para presidente e também parlamentares. Ministros do Supremo Tribunal Federal também terão aumento, ou seja, presidente, vice-presidente do Brasil, senadores, deputados federais terão aumento, os servidores públicos do Senado, os servidores públicos da Câmara Federal terão aumento, os ministros terão aumento, ou seja, foi dado um aumento de 36% a 50% dividido em 4 anos. O último aumento que aconteceu foi em 2015. Eu não estou falando que eu sou contra. Os comentaristas dizem o seguinte, que essa votação poderia acontecer hoje, ou seja, deveriam dar prioridade logo à votação do Bolsa Família nas primeiras horas, porque teria sido definido tudo isso, mas já que deixaram para depois, então ficou para hoje, é segundo turno, por isso que aconteceu esse atraso, porque houve tempo.
ou precisou de tempo, né? Então é algo que a gente precisa acompanhar. Deixa eu fazer logo uma lembrança aqui também para vocês, porque está chamando muita atenção, por exemplo, os novos ministérios, tá? Os novos ministérios. Olha só, tem muita gente fazendo crítica, dizendo o seguinte, ó, Lula confirma 37 ministérios, o número é 60% maior do que Bolsonaro. A TV, a CNN, apurou quais serão as 37 novas pastas criadas e quais os ministérios serão desmembrados. Com Lula, atualmente o governo Bolsonaro conta com 23. De 23, terão 37 ministérios. Aí, alguns analistas estão dizendo o seguinte, se estão enxugando a folha, por que agora liberou geral? Por exemplo, o Ministério da Economia, que é o Paulo Guedes, né, que acaba agora no final do ano, o Ministério da Economia será dividido em 4 ministérios. Inclusive, vai ter aí o ministro da Fazenda, né, ou Finanças, que é Fazenda, Finanças, enfim, que é o Haddad, Fernando Haddad. E o Ministério da Economia vai ser dividido em 4. Já aí de um ministério vai ser dividido em 4 ministérios. Tem muita gente que apoia a ideia porque aí vai destrinchar melhor, já tem outros que criticam, porque aí vai ter mais servidores, mais pessoas vão ter que trabalhar, mais dinheiro para os cargos de ministérios. Tá? Então tem gente que critica, tem analista que elogia, que deve ter essa divisão, enfim. Sua opinião qual é? Dá a tua opinião aqui, o que é que você acha? Tá certo isso? O aumento de 23 ministérios agora vai para 37 ministérios. O novo governo terá mais 14 ministérios, tá? Outra informação que eu confirmei logo no início para você, que estava prevista a votação, aconteceu isso também antes da votação do Bolsa Família, foi isso aqui, ó. O Senado aprovou a PEC do piso da enfermagem, que vai à promulgação. O texto foi aprovado em primeiro turno por 72 votos a 1 no primeiro turno e por 71 votos a 0 no segundo turno. Ou seja, tinha muita gente aí na expectativa aguardando isso, né? Parabéns aí aos enfermeiros, aos técnicos, aos auxiliares, enfim, vale a pena, né? E aí a gente tira o chapéu. Bora falar do Bolsa Família agora? Você que faz parte do Bolsa Família, Alex, já começou a votação? Estamos aguardando. Assim que iniciar a votação do segundo turno, tem vários parlamentares que vão ter o uso da palavra, enfim. Bora trazer os detalhes? Primeiro, bora ver aqui o que disse o presidente Arthur Lira. Ele falou, né, assim que acabou a votação, ele passou os dados, né, passou o número de votos, né, a vitória do primeiro turno, é uma vitória importante, mas não foi sacramentada. Poderia ter sido já a votação do segundo turno, poderia ter acontecido já nessa terça-feira, então ficou para hoje, quarta-feira, mas é algo que a gente tem que ficar acompanhando, porque pelo menos o primeiro passo foi dado. E aí, a votação aconteceu nesse estilo aqui. Bora lá, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Olha só aí o que foi que aconteceu. Presta atenção no resultado. Então, já para finalizar essa votação, né, 499, lembrando que para uma proposta de emenda da Constituição ser aprovada, ela precisa de 308 votos sim aqui na Câmara, em 2 turnos, no mínimo, né, de 308 votos sim. 331 sim. 160 não. 499 o quórum. Está aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição número 32 de 2022. Está prejudicada a proposição principal e a pensada ressalvados os destaques. Destaque de bancada número 9. Pois é, quando ele falou prejudicada, você viu aí que ele disse assim, está prejudicada. Bem, foi prejudicado o texto porque houve alterações, né? Eles queriam aprovar os 2 anos. Como houve alteração de 2 anos para 1 ano, o novo governo, o governo Lula, assim que for votado hoje, daqui a pouquinho, né, quarta-feira, dia 21, quando for votado o segundo turno, se tudo der certo, aí já a partir de janeiro até dezembro do próximo ano vai ter essa PEC, essa verba liberada fora do teto de gastos. Até o mês de agosto, o novo governo, o governo Lula, vai ter que apresentar de novo um texto, né, com as mudanças. Isso tem que acontecer até agosto. Para quê? Tudo isso que a gente está vendo agora, essa votação, esses debates, essa polêmica toda sobre essa PEC, como vai durar 1 ano, então vai ter que mandar outro texto daqui para agosto e vai acontecer outra votação de novo. Então, tudo que a gente está passando isso agora, o novo governo, o governo Lula, não queria enfrentar isso de novo. Por isso que eles queriam 4 anos, depois baixou para 2 anos e não houve acordo, em cima, aos 45 do segundo tempo, reduziu para 1 ano. Então,
Daqui para agosto, outro texto será enviado para o Congresso e tudo que a gente está vendo agora vai passar de novo, ou seja, vai ter outra votação, outros debates. Por isso que o governo não queria que isso acontecesse, mas para poder garantir 600 e 150 por criança de até 6 anos, resolveu aceitar. Tá? Então, isso é o que aconteceu nesse momento. Ô Alex, e o Congresso já iniciou, estamos acompanhando, aguardando o início desses debates. A votação vai acontecer a qualquer momento do segundo turno, a gente está na expectativa que finalmente seja definida. Agora, lembrar mais uma vez que foram 331 votos a favor, teve 168 votos contra, tá? E aí, com destaque para ser avaliado, o presidente da Casa, Arthur Lira, ele, portanto, fez essa mudança, convocou uma sessão para hoje com o objetivo de concluir a votação no segundo turno. Lembro mais uma vez, a estimativa da cúpula petista de atingir cerca de 330 votos foi confirmada e a tendência é de que o substitutivo do relator Elmar Nascimento, da Bahia, seja aprovado sem a inclusão de destaque. Sugestões de mudanças na proposta e volte ao Senado, pois houve mudanças no texto. Lembro que essa PEC do Bolsa Família, a PEC prevê excepcionalizar 145 bilhões de reais do teto de gastos por apenas um ano, e não mais por 2 anos aprovados no Senado. A proposta original enviada pelo governo de transição previu os recursos extrateto por todos os 4 anos de mandato do presidente eleito Lula. O acordo para aprovar a PEC por um ano foi costurado após decisões do Supremo Tribunal Federal, STF, na última segunda-feira. A Corte definiu por maioria que as emendas no relator chamadas de orçamento secreto são inconstitucionais, por isso que houve tanta alteração. Além disso, o ministro Gilmar Mendes determinou em decisão liminar que o Bolsa Família não precisa estar dentro do teto de gastos. O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, ele afirmou após a votação que o partido está confiante para a rodada. E ele falou, vamos ampliar ainda mais esse placar. Vamos para o segundo turno e preparar o governo para assumir no dia 1º de janeiro, frisou. Quem marcou posição contrária a basicamente todo o texto da PEC foi o PL, o Republicano e também o Partido Novo. Destacou, foi um momento importante, a gente quer organizar a base do novo governo dentro daquilo que é fundamental, acrescentou. Então, vai ter mudanças nessa famosa RP9, né? Como a RP9 deixaram de existir após a decisão do Supremo, os 19,4 bilhões de reais previstos para o orçamento secreto foram divididos entre dotações dos ministérios e emendas parlamentares individuais. O acordo foi fechado durante a reunião entre lideranças na Câmara e também o presidente da Câmara, o Arthur Lira. O texto que chegou à Câmara foi aprovado no Senado em 7 de dezembro. Para acelerar a votação na Casa, a proposta foi a pensada PEC 24/2019, de autoria da deputada Luísa Canziani, do Paraná, que sugere a exclusão das despesas de instituições federais de ensino nos termos especificados da base de cálculo e dos limites individualizados para as despesas primárias. Bora voltar agora à Câmara Federal, para acompanhar essa votação e, evidentemente, torcer que dê tudo certo. Assim que for confirmada essa aprovação no segundo turno, então vai direto para o Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assim que receber a aprovação do segundo turno, já vai pautar e aí ele já quer definir tudo isso essa semana. Sendo definido, segue para ser decretado, né, para sair no Diário Oficial da União e fica assim. A partir de janeiro, todos os beneficiários do Auxílio Brasil já vão receber 600 de Bolsa Família sem necessidade de medida provisória, presidente Lula, e também R$ 150 reais por criança. E aqui são os valores, 600, todo mundo vai receber no mínimo 600, criança, que se tiver uma criança de até 6 anos, 750, se tiver 2 crianças, 900, se tiver 3 crianças até 6 anos, vai para R$ 1.050 reais. Tem 4 projetos que o próximo ano a gente vai cobrar. Primeiro, Bolsa Internet, que é um pedido especial do presidente Lula, Bolsa Internet. Cota dupla dos R$ 1.200, que é um pedido especial de vários parlamentares, inclusive do André Janones, que ele agora é o relator, já passou na primeira comissão, falta a segunda e a terceira, ele é o relator da segunda comissão. O 13º do Bolsa Família são vários parlamentares do próprio PT, do PSB, que querem a aprovação desse 13º, a gente torce que coloque em pauta no próximo ano. E também a questão da cota dupla, né? Essa cota dupla que é os R$ 1.200. Esse aí eu falei que é do André Janones. O outro trata-se do Auxílio Sacolão. O Auxílio Sacolão, R$ 250 reais, exclusivamente para as famílias terem direito aí a comprar alimentos, frutas, verduras, num supermercado conveniado pelo governo federal. Esse projeto serviria para a pandemia.
como a pandemia passou e agora corre o risco de voltar, mas com menos eficácia, que a gente torce que não volte mais, seria um suspiro esse auxílio sacolão de R$250. Para quem? Para as famílias que não têm crianças menores de 6 anos, porque elas teriam direito a 600 do Bolsa, mais 250 com crianças acima de 6 anos. Ou seja, é um projeto que seria muito bom, bem interessante se for aprovado, porque teria o intuito de ajudar. Porque quem mora só, há uma probabilidade do governo, inclusive a gente já viu vários rumores que o governo poderia diminuir o valor para 300 ou 400. Vários parlamentares são contra a redução de quem mora só. As pessoas que moram só devem receber 600. Por isso que eles querem colocar R$150 a mais para as famílias que têm crianças até 6 anos, que seria 600 e um diferencial mais 150. E aí fica a pergunta, e aquelas famílias que têm uma criança, por exemplo, de 6 anos e um dia? Essa criança, essa família não vai ter direito a 150, então ela vai só receber 600, igualzinho uma pessoa que mora só, que é unipessoal. Para fazer o diferencial, teria que ter outra coisa. No caso, seria o auxílio sacolão. Você concorda com isso? Dá a tua opinião aqui. Você está entendendo o que está acontecendo sobre esse auxílio sacolão? Tá? Então dá a tua opinião. A gente volta agora à Câmara para acompanhar e assim que for definida a gente retorna com mais informações, tá? Deixa eu pedir uma coisa importante. Você já deu joinha aqui? Já deu like? É importante. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, dê esse like aqui, tá? Você que está visitando a gente pela primeira vez, ó, é para você se inscrever aqui, embaixo no teu nome inscrever-se, destacado em vermelho no seu celular, tá? Clica, quando você fizer isso, aí vai aparecer um sininho, desse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, tá? Os pagamentos do Bolsa Família seguem essa semana, nesse dia 21 o pagamento segue do NIS 8, na quinta-feira NIS 9, dia 22, e dia 23, sexta-feira, a final do NIS 0. Tá? E aí encerra os pagamentos. Quando for em janeiro, a previsão é começar dia 18. 18 de janeiro, final do NIS 1, Bolsa Família aí, até o final do NIS 0, no final do mês de janeiro, dia 31. Esse é o calendário extraoficial. Tá, pessoal? Muito bem. Você que mora em Pernambuco, atenção, ó, estamos aguardando a nova governadora Raquel Lira confirmar como vai funcionar a logística das mães de Pernambuco. Quem é mãe em Pernambuco, quem tem filho de até 6 anos, vai ter direito a R$300. São as mães de Pernambuco. O programa que paga o 13º lá acabou, ou vai acabar agora no final desse ano, com o governador Paulo Câmara, que encerra o seu mandato. E geralmente era pago R$150 nos meses de fevereiro, março e abril, dividia NIS 1, aliás, NIS 1 até o NIS 4, NIS 5 a NIS 7, NIS 8 até o NIS 0, era fevereiro, março e abril. Acabou os 150 do 13º em Pernambuco. Agora são as mães de Pernambuco que terão direito a R$300. Então a gente está esperando a definição, quando é que vai iniciar os pagamentos. Beleza? Combinado? Muito bem. Só quem paga 13º hoje é o estado da Paraíba, né? O governador reeleito João Azevedo está pagando aí R$64, ó. Parabéns ao governador do estado da Paraíba, pagando R$64 aí a todos os beneficiários do Auxílio Brasil. Estou no Instagram, segue a gente, blog Alex Silva. Um dia abençoado por Deus. A gente se encontra, pessoal. Vamos torcer que dê tudo certo, saia hoje essa aprovação e aí que parta rapidinho para o Senado definir ainda essa semana, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.